Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Nessa aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos dar continuidade à resolução do exercício da página 171, onde fala sobre gráficos, tá certo? Então, nós vamos continuar a resolução ali da página 171, tá certo? Então, só lembrando com vocês, deixa eu passar aqui. Na nossa última videoaula, nós resolvemos a atividade de número 11, onde ele pedia para a gente, no caso, para a gente montar uma formulazinha que expressasse cada situação, né, de acordo com o enunciado. Só vou recapitular com vocês aqui. A situação 1, eu tenho que um entregador cobra R$5 mais 50 centavos por quilômetro percorrido. Então, da situação 1, eu tenho essa formulazinha. Esse 5 aqui é o valor fixo e esse 0,5 vezes x é de acordo com o quilômetro rodado. Então, a minha primeira formulazinha é essa daqui. A formulazinha da 2 é a seguinte, ele diz que no início de um expediente, 8 caixas já estão armazenadas no estoque. E a cada hora de trabalho, 6 novas caixas são armazenadas nesse estoque. Então, o enunciado da 2, ele já diz que o estoque tem 8 e a cada hora é acrescentado mais 6. Então, essa é a segunda formulazinha. Tá certo? E aí, pulando para a letra D, e a letra D é o motivo do nosso cálculo de hoje. Em cima da primeira formulazinha, nós vamos esquematizar aí um plano cartesiano para poder... Nós vamos esquematizar a formulazinha para jogar os valores de x para representar esses valores no plano cartesiano. Da mesma forma que eu vou fazer com a número 2. Beleza? Então, iniciando a nossa aula hoje, deixa eu anotar aqui bonitinho, página 171, continuação do exercício 11, letra D. Tá certo? A letra D, ele pede para, em uma malha quadriculada, construa o gráfico que representa a relação entre as grandezas de cada item. Então, se você tem a malha quadriculada, você vai fazer na malha quadriculada. Como eu não tenho a malha quadriculada, vamos resolver. Vou tentar fazer o desenho o mais perfeito possível aqui na minha folhinha A4, tá certo? Primeiro passo é organizar a tabelinha com os valores de x para poder encontrar os valores de y. E aí, vamos voltar aqui, ó. Eu vou transcrever esse esqueminha que eu já deixei para cá. Então, eu vou ter que x, ele vai variar entre 0 a 4. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. Lembrando que esse valor de x, você que escolhe. O y vai ser em função de x. Então, y é igual a 5 mais 0,5x. Tá certo? Então, vamos lá para a primeira. Ó, y é igual a 5 mais 0,5 vezes 0. 0,5 vezes 0 dá 0. Então, o y é 5. Então, daqui eu já tiro que y vale 5. Tá certo? Para a segunda, o meu x agora vale 1. Então, eu vou ter 5 mais 0,5 vezes 1.
0,5 vezes 1 dá 0,5. 0,5 mais 5, então aqui eu vou ter 5,5. Tá certo? Para a terceira, 5 mais 0,5 vezes 2. 0,5 vezes 2 dá 1. 1 mais 5, 6. Cinco mais 0,5 vezes 3. 0,5 vezes 3 dá 1,50. 1,5. 1,5 mais 5, 6,5. E o último, 5 mais 0,5 vezes 4. 0,5 vezes 4 dá 2. 2 mais 5, 7. Então, o que a gente acabou de encontrar aqui são os valores referentes a y. Todos esses valores aqui são valores de y. E aí, armando o nosso par ordenado, lembrando que o nosso par ordenado ele tem o valor de x, que é o primeiro, e y, que é o segundo, em cada uma dessas situações. Então, nessa primeira eu tenho uma coordenada, nessa segunda eu tenho outra, aqui eu tenho outra coordenada. São essas coordenadas que nós vamos representar no plano cartesiano. Então, a primeira coordenada é 0, que é o valor de x, ó, x é 0. E o y, que a gente encontrou, 5. A segunda, 1. E 5,5. 2 e 6. 3 e 6,5. 4 e 7. Tá certo? Então, essas são as coordenadas que eu vou representar agora no plano cartesiano. Deixa eu pegar uma reguinha aqui para a gente construir esse plano cartesiano. Vamos lá. Para a construção desse plano cartesiano, percebam que todos os valores, tanto de x e de y, são positivos. Isso indica o quê? Indica que esses números aqui estão no primeiro quadrante. Lembrando lá da nossa última aula, ó. Eu tenho aqui meu plano cartesiano. Esse é o primeiro quadrante, esse é o segundo, terceiro e quarto. Tá certo? Então, todos esses valores vão ficar aqui, ó, nesse primeiro quadrante. Então, vou representar aqui. Esse é o meu eixo de x, esse é o meu eixo de y, que é chamado também de eixo da abscissa e eixo da ordenada. Aí eu vou começar a montar o meu plano cartesiano. Tá certo? Então vamos lá, ó. Do eixo de x, o eixo de x, ele está variando do 0 ao 4. Então, ó, 1, 2, 3, 4. O eixo do y, ele está variando do 5 ao 7, certo? Mas vamos representar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo? Quem quiser pode colocar os valores, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E aí, agora eu vou traçar, vou juntar esses pontos aí que eu encontrei. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. 0 em x. O 0 é no eixo. Então, esse ponto aqui é o ponto 0. Então, quer dizer que ele não vai nem para a direita e nem para a esquerda. Ele permanece aqui no centro. O x, ele permanece no centro. E o y?
o y ele é 5, então ele sobe 5. Sobe 5 no eixo. Então esse ponto aqui é o primeiro ponto. É o 0 e 5. 0 e 5. Segundo ponto, 1 em x, 1 é aqui, e 5,5 em y. 5,5 é aqui no meio, né? Entre o 5 e o 6. Então, faz aí o pontilhado bonitinho. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, 2 e 6. 2 em x e 6 em y. Então, vai subir até o 6. Próximo ponto, 3 e 6,5. 6,5 é aqui no meio e 3 está aqui embaixo. Pontinho, pontinho, até chegar lá em cima. E o próximo ponto, último, 4 e 7. Então, 4, ele ultrapassa aqui até chegar no 4. Então, percebam aqui que eu formei uma reta, porém, como ele já iniciou em 5, ele não apresenta uma regularidade, tá certo? Não tem relação entre o 1 e o 5,5, o 2 e o 6, o 3 e o 7 e o 6,5. Então, essa grandeza é uma grandeza não proporcional, tá certo? Isso aí a gente já viu. Então, assim, a gente consegue montar o gráfico da primeira. O da segunda, vamos fazer o mesmo esquema. Deixa eu separar aqui. Opa, minha caneta está falhando. O gráfico da segunda, vou atribuir valor para x. O da segunda é essa formulazinha aqui. Então, ó, 0, 1, 2, 3 e 4. E o meu y, 8 mais 6 vezes x. E aí eu vou encontrar os valores. Y igual a 8 mais 6 vezes 0, por conta desse, né? Eu vou ter aqui 0, então vai dar 8. Na segunda eu vou ter 8 mais 6 vezes 1. 6 vezes 1, 6. 6 mais 8 dá 14, tá certo? Na terceira, y igual a 8 mais 6 vezes 2. 12, 20. Tá certo? 12, 8, 20. O y, agora eu vou usar o valor de 3 para o x. Então, vai ficar 8 mais 6 vezes 3. 6 vezes 3, 18. 18 mais 8 vai dar 26. E a última, 8 mais 6 vezes 4. 6 vezes 4, 24. 24 com 8 vai dar 32. Tá certo? Então, aqui eu tenho todos os valores referente a y. Esses aqui são os valores de y. Agora eu vou montar a minha coordenada. 0 e 8. A segunda, 1 e 14. 2 e 20.
3,26 e 4,32. Tá certo? Feito isso, agora é só colocar no plano cartesiano. Mesmo esquema. Esse daqui ele vai ficar um pouquinho maior porque o valor de y ele está com um valor maior. Vou fazer ele bem para baixo aqui, que a gente consegue colocar as informações. X e y. Tá certo? Então, vamos lá construir o nosso gráfico dessa formulazinha aqui. Deixa eu colocar aqui os valores de x. O x ele está variando do 0 até o 4. Como aqui o nosso y ficou grande, eu vou colocar bem apertadinho aqui, ó. 1, 2, 3 e 4. E aí, o que eu posso fazer? Vou colocar até aqui como 10, 20 e 30. O ideal é a gente montar isso daqui numa malhinha quadriculada, tá certo? Então vamos lá. Primeiro valor é 0,8. Então 0 em x, 0 em x e 8 em y. 8 mais ou menos aqui. Certo? Aqui é o 8. Segundo valor, 1 e 14. Então, ó, aqui é o 15, né? Na metade, 14 fica um pouquinho para baixo. Então, 1 e 14. 1 em x, sobe até o 14. 2 e 20. O 20 já está marcado. Então, 2 até o 20. Próximo ponto, 3 e 26. 25 é aqui no meio. 26 é um pouquinho em cima. Então, 3 e 26. O último ponto, 4 e 32. 32, mais ou menos aqui em cima. Então, você consegue perceber que, por mais que eu não represente o valor, eu consigo encontrar o valor aproximado. Tá certo? Então, não precisei marcar todos os valores aqui. Fui separando alguns e aí, em cima desses valores que eu fui colocando o valor próximo. Tá certo? Para não precisar colocar a nossa retinha aí com todos os valores. E aí, para a gente fechar, eu vou colocar aqui a nossa retinha. Não ficou perfeita, justamente por isso. A nossa retinha ela não ficou perfeita, até porque a gente não fez utilizando a malha quadriculada. Certo? Esse daqui era para estar aqui, mas acredito que a ideia tenha sido passada. Tá certo? Então a nossa aula hoje ela fica por aqui. E aí a gente fecha essa parte de construção de gráfico. Beleza? Um grande beijo, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau!